dia, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Vamos voltar para a nossa aula de artes, né? Da gente parou antes da semana de prova. Você já ouviu falar em ulábulo? Estranha palavra, né? Página 33 do livro de artes. Ulabalo, que se pronuncia como se pronuncia? Halabalu. Se pronuncia halabalu, é uma palavra inglesa que significa algazarra. Como método de educação musical, significa pedagogia do som, ou seja, um processo de aprendizagem que usa a música como meio para educar o ouvido, despertar a consciência sobre reaproveitamento e reciclagem de materiais, estimular a coesão social, desenvolver a autoestima, despertar vocações, promover a cultura de paz e entre vários aspectos ligados ao desenvolvimento do potencial humano. Experimentação, improvisação, criatividade são três pilares. O Rabalu se propõe a educar o ouvido através da composição de música e fabricação de instrumentos. O que seria esse Rabalu? Palavra difícil. Seria você educar os seus sentidos para a percepção de música, para a percepção de você compreender o que é aquilo ali de forma, como é que a gente pode falar? De forma pura, de você ter essa percepção do que aquela música está passando, do que aquela música está querendo passar propriamente, entendeu? É isso que significa. Então, vamos ver aqui o próximo texto. A teoria musical é tida por muitos como uma coisa chata e difícil, mas quando compreendida torna-se muito fácil e muito interessante, pois nos faz entender, questionar e definir e descrever o que tocamos ou mesmo cantamos. A teoria musical pode ser tida e estudada em qualquer parte do mundo graças à sua padronização. Quando a conhecemos e a dominamos, temos acesso ilimitado a matérias para estudos. Música é a arte de expressar nossos sentimentos através dos sons. E a teoria é o conjunto de conhecimentos que propõe explicar, elucidar e interpretar o que ocorre nesta atividade prática, constituindo uma importante ferramenta na formação de conceito, metodologia de estudo, maneira de pensar e entender o que fazemos. É a parte científica do estudo da música. É bom saber que a teoria só fará sentido se puder ser aplicada na prática, pois a teoria sem a prática é como a fé sem obras. Ou seja, nesse sentido, ele fala que a música ela tem uma importante função de desenvolver nosso sentido crítico. Ou seja, a partir de nossa percepção aguçada da música, nós temos uma percepção aguçada de mundo, de coisas que nos norteiam, de senso crítico. Existia uma época aqui no Brasil, que era a época da ditadura militar, período ditatorial militar no Brasil, que as pessoas elas não tinham a liberdade de criticar o governo, de criticar os militares que estavam no poder. Elas não tinham essa escolha, essa opção, elas não podiam criticar de forma nenhuma, elas eram censuradas. Se caso você criticasse, você era exilado. O que é você ser exilado? É você ser retirado da sua casa, do seu país e ser preso em outro país. E ficar proibido de retornar para o Brasil, ficar proibido de ver sua família, de ver seus amigos, de voltar para a sua vida normal, de estudar, de continuar a sua vida. Então elas eram exiladas só por apenas criticar o governo. Então o que é que as pessoas faziam? As pessoas mais críticas, o que é que elas desenvolviam? Elas começaram a desenvolver músicas com mensagens subliminares. Ou seja, elas criticavam esse governo através de música. Por quê? Porque elas queriam se manifestar, elas queriam dizer que aquilo estava errado, que aquilo era ruim, elas queriam fazer história para que um dia pudesse ser mostrado que as pessoas não estavam felizes naquela época.
Elas estavam sim se manifestando, mesmo que de uma forma indireta. Então eles faziam músicas com formas de indiretas, que usavam palavras trocadas, que usavam formas de se referir ao governo, falando de outra coisa. Muitas músicas até para criança. Se você for parar para ver, muitas músicas daquela época que era para criança, ela trazia, na verdade, uma mensagem de crítica ao governo. Entenderam? Então, por isso que a música é muito importante você ter essa percepção. E para você ver como muitas vezes faltava nesses governantes percepção, porque eles não conseguiam entender que era uma crítica. Só conseguia entender quem realmente estava por dentro dessa compreensão, quem realmente conseguia ouvir e absorver a mensagem, conseguia interpretar. Por isso que eu bato muito na tecla que vocês têm que saber interpretar textos, interpretar o que vocês ouvem, porque a interpretação ela é uma ferramenta primordial na nossa compreensão, no nosso aprendizado e na nossa comunicação com as pessoas. Para você saber, às vezes quando uma pessoa está falando com você, pode ser que ela não esteja falando bem de você. Como você não sabe interpretar, você não está conseguindo interpretar o que ela está falando, você acha que ela está falando bem, mas na verdade ela está lhe criticando e você não percebe. Então, por isso que eu digo, leiam, interprete. Interpretação de texto é fundamental na nossa vida. Nós temos que ter capacidade de saber interpretar. Tá certo? Tanto que eu vou querer que vocês façam o seguinte, na atividade de casa de vocês. Vocês vão pesquisar uma música, que o nome da música é esse, nota aí. Para não dizer que eu não falei das flores. Entenderam? O nome da música é Para não dizer que eu não falei das flores. Vocês vão procurar essa música, vocês vão escrever essa música e logo após vocês escreverem, vocês vão ler, até vocês entenderem, e depois vocês vão dizer o que vocês entenderam a partir dessa música. Essa música ela é uma música que ela foi feita no período da ditadura militar. É uma música que foi feita nas manifestações contra os ditadores. Então é uma música muito forte, que representou muito a luta no Brasil, a luta contra esse período ditatorial. Então vocês vão escrever essa música e logo após vocês escreverem, vocês vão fazer a compreensão de vocês. Vocês vão dizer, eu entendi sobre essa música que ela fala sobre isso, isso e isso. Ela quis dizer isso, isso, isso. O autor mostra através das suas palavras isso, isso e isso. Entendeu? Vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão ler a música, copiar, se puder também ouvir. Eu quero que vocês escutem ela no YouTube, é bem fácil de encontrar, bota no YouTube, ela é bem rapidinha. Quer dizer, vocês vão ter que ouvir, na verdade, não vou dizer que é bom que escute, não, vocês vão ter que escutar. Vão copiar e vão fazer essa compreensão, porque escutar é importante para você conseguir interpretar. Se você só ler, você não vai entender, você precisa ouvir. Então o nome da música é Para não dizer que eu não falei das flores, tá certo? Então faça a atividade que eu estou esperando ansiosamente para ver a compreensão de vocês, tá certo? Então um beijo e até a próxima aula.